Boa noite a todos. Começando a coletiva com o técnico Catalá, começando as perguntas do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Ricardo Catalá. Parabéns pela vitória, toda a sua comissão técnica. Remo, nós que acompanhamos o Clube do Remo, vimos que o Remo teve uma mudança de postura em campo. Queria que você falasse primeiro com relação ao jogo. Um time que veio para buscar pontos aqui em Belém. Da vez passada, veio eliminado e evitou a permanência do Clube do Remo na Série B. E agora é diferente. O Remo que vem de 4 derrotas nesta competição, venceu a primeira e poderá encaixar mais uma série de vitórias. Me faça um comentário desse jogo que você estreou e saiu como vencedor. Eu penso que a gente fez um jogo agressivo, a gente conseguiu defensivamente ser bastante agressivo no campo de defesa do adversário. A gente evitou que o adversário trabalhasse perto do nosso gol. Obviamente que com 2 sessões de treino, vindo de um jogo, ainda mais no contexto emocional que tudo vem acontecendo nesses últimos tempos, fica mais difícil de conseguir colocar as ideias, mas eu acho que os jogadores assimilaram muito bem, tiveram uma postura ímpar, que já foi demonstrada na final do nosso campeonato estadual, de não se afastar daquilo que é a identidade do clube, sempre foi, de jogadores guerreiros, de competir, de representar o torcedor. O torcedor gosta de se ver refletido numa equipe que luta, que não se entrega. Haverá momentos em que nós teremos mais tempo para treinar e com mais tempo de treino a gente vai conseguir colocar mais ideias. Acho que a gente fez um jogo de controle, mas falta ainda refino no último terço. E esse refino não tem jeito, ele só vai vir com o tempo, quando a gente puder gerar estímulo de treino. Enquanto eu não puder fazer isso, nós vamos ter que ser uma equipe organizada, competitiva e apostar que os jogadores, em cima da bagagem esportiva que já tem, possam decidir os jogos como foi hoje. Alguma orientação especial para o Muriqui? Gostei hoje do Muriqui, um jogador muito competitivo ali, não ficou encaixotado, não ficou, como em outros jogos, ficando um pouco esquecido. E também o Fabinho, que entrou e não foi aquele jogador que fica ali como se fosse um boi de piranha. Um jogador que se movimentou e deu trabalho pelo tamanho e a movimentação que ele faz. Explique isso aí. Eu vou começar de trás para frente. O Fabinho é um jogador que de origem trabalhou do lado, né? Ele recebeu bastante estímulo jogando de beirada. E como ele vem do lado, ele tem mobilidade, ele tem arranque, ele dá essa profundidade esticando a linha. Ele não é um jogador estático. Óbvio que ele não vem jogando desde o início e ele sentiu um pouquinho o ritmo nos últimos 10, 12 minutos. É normal, a perna incha mesmo, mas eu entendo que ele fez uma boa partida. E o Muriqui é um jogador muito inteligente, um cara que jogou no nível acima, é um cara que conhece bem os espaços. Você precisa só ajustar onde ele vai para ele ser letal. Conversei com ele que ele tinha liberdade de movimento para que ele fosse onde ele se sentisse confortável, mas que eu não queria que ele viesse buscar a bola no pé dos caras, para ele não perder tanto esse contato com o gol, porque ele é um dos nossos jogadores mais decisivos. Eu acho que funcionou bem, ele é um cara maduro, conhece o campo, conhece os atalhos. Acho que assim como toda a equipe, ele fez um grande jogo. Com relação ao Pablo Roberto, que é um jogador que se movimenta muito ali também, você tirou ele do jogo, naturalmente para ter uma reforçada mais ali, naquele meio de campo, já que o Remo estava na vantagem? Não, na verdade, quando eu fiz a troca dele, a gente ainda estava 0-0. Eu optei por colocar o Álvaro no lugar dele, porque é um jogador mais agudo, mais vertical. O Álvaro é um jogador que tem bate de fora da área. A gente sabia que o Confiança viria para arrumar um ponto, e se numa bola parada ou numa jogada isolada conseguisse fazer o gol, ok. E que talvez a gente teria dificuldade de entrar na última linha deles, tanto que o gol sai de uma finalização
de fora da área. Então a entrada do Álvaro no lugar do Pablo veio para a gente ficar uma equipe mais agressiva para frente, que tivesse condição de furar o bloqueio armado pela equipe adversária. Agora você vai para um jogo fora de casa. Eu tenho falado, meu caro Catalá, que o Remo precisa ter uma sequência de vitórias. O Remo vem de uma sequência de 4 derrotas. Vamos botar 5 porque perdeu uma para a equipe do Águia, e no jogo passado, que você esteve presente, quebrou aquela sequência de derrotas. Agora que venham as vitórias. Você vai jogar em Brusque, você conhece o adversário, e o clube do Remo vai jogar da forma como jogou aqui, jogando fora lá no campo do adversário, ou você tem uma outra estratégia, hein, Catalá? Eu sou um cara que não gosto de ficar olhando para outros jogos que não seja a próxima partida. Eu penso que toda vez que você começa a olhar para outras coisas e se desconecta do próximo jogo, você está mais próximo de falhar, porque você se distrai. Então nós vamos começar a olhar a equipe do Brusque a partir de amanhã cedo, que é o que faz sentido para nós agora. Conheço o estádio deles, conheço como a equipe deles joga, caracteristicamente já dos últimos anos. Sabemos que vai ser um jogo duríssimo. E aí, como a gente vai jogar, depois que a gente avaliar a equipe do Brusque, entender qual é a melhor formação, qual é a melhor forma de ir lá e competir bem, porque é isso que nós temos que fazer primeiro, competir bem, porque competir bem vai nos aproximar de estar sempre em condição de vencer a partida. E com certeza a gente vai escolher quem tiver nas melhores condições e montar a melhor estratégia, como nós fizemos hoje, para fazer um jogo ok, como nós fizemos, um jogo à altura, um jogo de entrega, de dedicação, para que a gente possa pontuar, se possível, de 3 em 3. A última pergunta minha, e eu quero saber, Catalá, como é disputar a Série C? Você que é campeão, qual a esperança que você deixa para esse torcedor que lhe aplaudiu na saída com relação a essa competição, que está na 5ª rodada e o Remo já pontuou, ganhou a primeira partida e está com 3 pontos? Muito obrigado. O campeonato da Série C é um campeonato difícil, duro, um campeonato em que a questão física de duelos, de vencer duelos, de competir está muito presente, mas nosso time é um time técnico, é um time montado para jogar, então a gente vai tentar aliar esse espírito competitivo, essa garra, essa luta, com uma capacidade técnica que já existe, para que a gente possa aí ter uma mistura boa. Eu fui campeão ano passado fazendo isso, a gente competia bem, mas jogava. Entendo que nesse primeiro momento, que é um momento emergencial, pontuar, se possível, de 3 em 3. Passado esses primeiros 4 jogos, nós já passamos mais 3, que a gente não vai ter tempo de treinar nessas rodadas. Aí a gente tem 3 semanas abertas, e aí com as semanas abertas eu tenho certeza absoluta que nós vamos evoluir muito. Meu plano é até o final dessas 4 rodadas que nós vamos fazer iniciais, que a gente pontue o máximo possível para iniciar a nossa arrancada com vida. Obrigada a todos, boa noite, e para mais conteúdos assista na Remo TV Bet Nacional.